Bom dia para você que está aqui mais uma vez no nosso canal aqui do YouTube. Nós estamos começando agora o nosso momento de meditação. Hoje, né, dia 11 de agosto de 2026, mais um programa do Upgrade. Hoje a nossa oradora é a Noélia Ramos, que está falando aqui de Minas Gerais. É uma amiga do coração de algum tempo e eu espero que o Senhor, Noélia, possa te usar mais uma vez, como ele sempre usou. E muito obrigada pelo convite. Que o Senhor abençoe você, sua família, seus planos. E os momentos agora que se seguem são seus, tá? Bem a todos, mais uma vez. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de compartilhar sua palavra neste momento tão único, né? Em que aqui, pelo menos, está um silêncio, e é uma oportunidade muito grande de poder buscar o Senhor logo pela manhã, bem cedo, né? Assim diz sua palavra. E estar com vocês também, que são pessoas de oração, todas as pessoas que têm oportunidade de buscar o Senhor. Isso é uma alegria, um privilégio muito grande que Deus nos dá. E eu gostaria de compartilhar com vocês, nada muito longo, serei breve, mas na meditação na palavra de Deus, na vida de Jesus Cristo, nas suas obras, e Deus me deu uma iluminação do seu amor e da sua misericórdia para conosco. E isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós dizemos que Deus é misericordioso, e Ele realmente é. Nas nossas orações, nas orações que são feitas, né, inclusive aqui entre nós sempre oramos e pedimos a Deus por sua misericórdia, né, e nós confiamos na misericórdia de Deus. É ela que nos sustenta, e é no grande amor que Deus tem por nós é que está a base do nosso amor por Ele, né? Como diz a palavra de Deus, primeiro Deus nos amou e agora nós o amamos e nos amamos. Está baseado no amor de Deus. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, que está no livro de João, né, que é o quarto evangelho sobre a vida de Jesus Cristo, no capítulo 5. E a gente vai ler já do primeiro verso em diante, que conta uma história muito peculiar, né, encontrada no livro de João, que é a cura de um paralítico. Então vamos para a leitura bíblica, né, porque nada mais importante do que a própria palavra de Deus, que é a nossa autoridade. E aqui diz assim, na minha tradução: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, ou Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto eles acreditavam que um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí vamos parar por aqui. Olha só, quando nós vamos para aprofundar um pouco mais esse texto no livro O Desejar de Todas as Nações,
nós podemos observar muitos detalhes incríveis que estão dentro desse texto, dentro da Bíblia. Jesus, ele chega ao templo em Jerusalém, junto ao tanque de Betesda. Ali onde Jesus chegou, haviam muitas pessoas, muitas, com toda sorte de doença, muitas pessoas. E a vontade de Jesus, o seu anseio, era curar todas as pessoas que ali estavam. Veja, a palavra de Deus disse que haviam uma multidão de enfermos, e cita alguns tipos de enfermidades que haviam ali. Mas Jesus, ele não pôde curar a todos, não pôde curar. Por quê? Há um detalhe muito interessante que está no verso 9. Aquele dia era sábado. Então, Jesus ele não pôde curar a todos, porque senão aquilo, se Jesus curasse a todos, ia causar uma grande manifestação da cura, aquilo ia chamar muita atenção, mas também ia despertar o preconceito dos judeus, porque eles acreditavam que a cura, essas coisas não poderiam se fazer no sábado. Então, Jesus, ele não pôde curar a todo mundo. Mas tem um detalhe muito interessante, porque quando Jesus olha para esse paralítico há 38 anos, ele não pôde resistir de curá-lo. Agora a pergunta, por que que Jesus escolhe esse paralítico? Ali, quando a gente vai em Desejar Tuas Nações, diz que de todos os enfermos que estavam ali, a situação dele era a pior. Muito provavelmente, por sua condição, ele não sobreviveria talvez mais um dia. O próprio paralítico, ele reconhecia que talvez não tivesse mais energia para ter vida até que a água se movesse novamente. A situação que levou aquele paralítico àquela situação, também nós temos relatos de que foi por conta de seus pecados. Seus pecados o levaram àquela condição. Mas não só a condição de paralítico, mas a condição também de estar sozinho. Quando Jesus diz, você quer ser curado, ele mesmo diz, ora, eu não tenho ninguém que me ajude. Aquele paralítico, ele viveu uma vida que o deixou ali sem família, sem amigos. Talvez você conheça alguém, eu já conheci gente que teve muitas oportunidades na vida, mas por conta de escolhas erradas, por conta de seus pecados, por suas falhas, suas inclinações carnais, perdeu tudo. Perde família. Quantas vezes eu já vi homens ou mulheres de família que traem sua família, trai seu cônjuge, abandona, sua família, vai viver uma vida com outra pessoa, com adultério, extraconjugal, não dá certo, aquela outra pessoa não dá certo, e a família não aceita mais, e fica sozinho, largado no mundo. Quantas pessoas, talvez você conhece, pessoas que usam ou foram usuárias de droga, que também são deixadas sozinhas, porque a família não consegue mais tratar, curar, não perdem a esperança, aquela própria pessoa sai de casa e vive sozinha na rua, até às vezes em condição muito decadente de morador de rua, perde até a dignidade, muitas vezes, e perde saúde, ficam doentes, e até mesmo já vi casos de ficarem paralíticos, perderem movimentos. Quantas vezes dessas pessoas que seguiram um caminho assim e ficaram sozinhas, sem ninguém na vida mesmo, gente, sem parente, sem ninguém. E isso é muito comum, a gente observa muito isso. E essas pessoas ficam sozinhas por conta de seus pecados e ficam doentes por conta de seus pecados. Essa era a situação desse paralítico. A sua vida de pecados
o levou àquela situação de estar sozinho, ele não tinha família para cuidar dele, ele não tinha amigos para levá-lo ao tanque, ele carecia de misericórdia e favor de alguém para levá-lo ao tanque. E toda vez, sua esperança toda estava naquele tanque, e toda vez que ele ia e não conseguia, se frustrava, aquilo perdia mais ainda a sua vida e o tornava mais doente. E quando aquele ponto que Jesus chega naquele lugar, junto ao tanque de Betesda, ele não tinha mais muito tempo de vida. E aí nós vemos aqui que eu faço uma pergunta para você que está aí. Jesus, ele quer curar alguém que, por exemplo, passou a vida toda transgredindo as leis da saúde? Vou dar um exemplo, passou a vida inteira fumando, causando mal a si mesmo, porque a gente sabe que o cigarro, o tabaco, toda aquela química prejudica e que prejudicou muito a sua saúde, seu pulmão, que já está no estado até avançado, e curá-lo dessa doença? Será que Deus estaria disposto a isso? Alguém que conscientemente sabia que fumar é errado, que lhe causaria câncer? Será que Deus iria curar alguém que se alimenta mal, muito mal, e adquiriu várias doenças? Veja, nós oramos muito, pedimos oração por pessoas que estão doentes. Será que Jesus iria querer curar pessoas que causaram isso a si mesmas? Agora, a tua resposta a essas perguntas vai depender da visão de misericórdia que você tem de Deus. Esse paralítico aqui, ele causou o pecado, ele causou a doença sobre si mesmo por conta de seus pecados. E o mais maravilhoso e lindo que a gente pode enxergar aqui, que Deus nos mostra, Jesus, que é Deus, e mostra também o caráter do Pai, é que Jesus não olhou para a sua vida regressa de pecado. O que Jesus olhou aqui, qual foi o critério de Jesus para curar, escolher aquele homem? O critério da necessidade. O que Jesus olhou aqui não foi o que levou ali, não foi o quanto ele pecou, não foi o que ele deveria ter feito e não fez, quantas vezes ele negou a voz do Espírito Santo ou quanto ele desperdiçou. Mas o critério de Jesus foi a necessidade. Ele viu que ele precisava. E talvez eu falo com pessoas que estão aqui me ouvindo, que já erraram muito na vida. E talvez conheça pessoas também que já erraram muito e não sabem nem como orar por elas ou orar por si mesmo. Diz que acredita na misericórdia de Deus, na sua bondade, mas lá no seu íntimo carrega um peso de culpa. E não sabe se deve pedir a Deus bênçãos de Deus. Será que devo pedir a cura por algo que eu mesmo prejudiquei na minha vida? Por erros que cometi? Será que devo pedir por relacionamentos, por restauração, sabendo que foi eu mesma ou eu mesmo causador do que estou vivendo hoje? Será que devo pedir bênçãos a Deus, sabendo que fui eu que cometi o erro? Meus queridos, aí está a misericórdia de Deus. É isso que a palavra de Deus diz por misericórdia. Porque Deus é justiça, e com certeza Ele é. Mas a palavra de Deus nos diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui nós vemos um caráter do nosso Pai Celestial. Porque não importa se você foi o causador do que causou você a chegar aqui. E você está aqui, neste momento de oração, ouvindo essa meditação,
porque algo lhe mexe lá dentro, porque você pode ser consciente de seus pecados, mas não devemos deixar de rogar bênçãos a Deus por erros que cometemos no passado. Quando Jesus chegou a esse paralítico, olha interessante, ele não pediu nem fé para esse paralítico, para ser curado. Ele simplesmente chegou e disse: toma o teu leito, levanta, toma teu leito e anda. Ele também não deu nenhuma promessa de auxílio divino para isso. Mas a fé se apoderou daquele homem. Ele levantou, ele fez. Eu gostaria de compartilhar com vocês também um texto que está no Caminho a Cristo. Há alguns critérios para que Deus atenda às nossas orações. E um dos critérios, das condições que Deus estabeleceu, nós podemos encontrar no livro Caminho a Cristo, no capítulo 11, que é o capítulo que fala o privilégio de falar com Deus. Nesse capítulo, apresentam várias condições, mas eu queria colocar uma delas aqui para vocês. Existem certas condições para que possamos esperar que Deus ouça e responda nossas orações. Uma das primeiras é sentir a nossa necessidade de seu auxílio. Ele prometeu: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Os que têm fome e sede de justiça, os que anseiam por Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração deve se abrir à influência do Espírito, ou não receberá as bênçãos divinas. O texto da água sedenta está em Isaías 44, verso 3. A primeira condição é sentir a nossa necessidade de seu auxílio. Quando Jesus chega àquele paralítico e pergunta: você quer ser curado? Nele surgiu uma esperança, porque aquela pergunta, embora ele não compreendia plenamente o que Jesus queria dizer, mas ele compreendeu que alguma ajuda iria vir para ele daquela pergunta. Mas ele se desanimou depois e ele diz: olha, eu estou tentando entrar naquela água, mas não tem ninguém que me leve. E mesmo assim, ele sabia que até chegar uma próxima mover das águas, poderia ser tarde demais. Sentir a nossa necessidade de auxílio é uma das condições para que Deus possa nos dar. Então, olha só, Deus, ele vê a nossa necessidade e a gente sente a nossa necessidade. E aí ela continua aqui no Caminho a Cristo. Nossa grande necessidade é, por si mesma, um argumento e intercede eloquentemente em nosso favor. Olha só que interessante. A nossa necessidade é um argumento por si só, eloquente, para que Deus atenda a nossa oração. E por que que a nossa necessidade é um argumento eloquente para que Deus atenda a nossa oração? Eu só tenho uma resposta para isso. Porque Deus se compadece da nossa necessidade. Quando Deus olha para nós e vê que nós precisamos do seu auxílio, que Ele é a única fonte que pode nos dar essa bênção, e quando nós vamos a Deus e pedimos, isso é o que mais importa. Ele olha para nós e vê a nossa necessidade. Aqueles que são pais podem compreender isso mais do que aquele que não é. Porque um pai, ele dá aquilo que o filho precisa, mesmo que o filho tenha aprontado o dia inteiro, tenha deixado o pai sem paciência. Mas se chega à noite, na hora da janta, a criança precisa comer, tem necessidade física, precisa ser limpa, lavada, o pai vai fazer pela necessidade do seu filho. E é assim que o pai nos trata.
A nossa necessidade é por si só um grande argumento diante de Deus para que Ele nos conceda a bênção. E aí vem, mas é necessário que busquemos ao Senhor para que Ele faça essas coisas por nós. Por quê? Porque aqui está o relacionamento que Deus quer ter conosco e nós autorizamos, nós entregamos a Deus as nossas necessidades para que Ele possa atender conforme a sua boa vontade. E a sua boa vontade é o melhor para nós. Essa é a misericórdia de Deus que Deus tem para conosco. Meus amigos, meus amados e meus irmãos. É claro que Deus sabe o que dá para cada um de nós, conforme a nossa necessidade. Nem sempre nós temos uma visão clara do que é a nossa necessidade, mas Deus nos dá conforme a nossa necessidade. Também gostaria de falar algo para vocês. Nós, para mantermos uma vida íntegra com Deus, pura, santa, para viver, ó, ali certinho, de acordo com a vontade de Deus, nós somos capazes disso tão quanto era aquele paralítico de andar. Entende? Assim como aquele paralítico não podia por si mesmo andar, você e eu não conseguimos viver uma vida santa e justa diante de Deus, por nós mesmos. Nós necessitamos da cura divina, da cura que vem do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, assim como aquele paralítico confiou. Quando Jesus disse, levanta e anda, toma teu leito, ele fez, ele confiou na palavra. Você quer viver uma vida santa com Cristo, justa? Confie na palavra. Confie mais no que Deus diz do que nos seus próprios sentimentos. Acredite que Ele vai operar e Ele está operando. E Ele pode curá-lo de hábitos que já estão enraizados em você até por muitos anos. Você encontra dificuldade de abandoná-los. Por vícios que adquiridos, por aquilo que você tem lutado e tem sido vencido dia após dia, não consegue abandonar. Você não consegue sozinho. Você precisa confiar na palavra de Deus e entregar a Deus a sua vontade. Quando você entrega a Deus a sua vontade será transformada. Você não pode fazer nada por si mesmo, a não ser confiar na palavra de Deus. Acreditar que seu Santo Espírito está operando em sua vida, ouvir a sua voz. E ele há de operar em você, tanto o querer como o realizar. Porque assim é na palavra de Deus, assim ele prometeu. Nós estamos aqui buscando a Deus, buscando por sua misericórdia, porque Deus é rico em perdoar. Rico em perdoar. Veja, muitas vezes Deus não nos dá uma cura que precisamos por vários motivos, mas principalmente porque a cura ou a não cura, não curar ou será curado, irá glorificar o seu nome. Será para a honra e glória de Deus. Tudo que um cristão vive nessa vida é para a honra e glória de Deus. Mas uma cura é certa que Deus quer nos dar. E você pode pedir com toda certeza que receberá. É a cura espiritual. É aquilo que Deus está disposto a operar na sua vida para que você viva uma vida
santa com Deus. Agora a pergunta que eu faço, e já concluo aqui, talvez seja essa que esteja passando na mente de alguém: o que é uma vida santa? É uma vida que eu jamais irei errar, jamais irei pecar, farei 100% da vontade de Deus? Ora, meus irmãos, a gente precisa conhecer o que é o processo de santificação. Nós somos paralíticos espirituais. E cada vez, cada dia, o Espírito Santo está nos curando paulatinamente, dia após dia, das nossas doenças espirituais. Cada dia. É por isso que nós precisamos confiar na misericórdia e no amor de Deus, que se renova a cada manhã, que não cessa, que não acaba, um Deus que não se cansa de amar. É nisso que precisamos apoiar-nos, na confiança, no amor que Deus tem por nós, na sua misericórdia que Ele tem. É isso que está à base de todo cristão. E quando nós acreditamos, quando nós conhecemos esse amor e essa misericórdia, quando nós contemplamos, nós somos cristãos alegres, filhos de Deus, felizes. Porque a despeito da minha paralisia, a despeito dos meus pecados e das minhas faltas, Deus está disposto ainda a me curar, de me dar uma nova chance, de viver uma vida cada dia mais semelhante a Ele. E aqui eu quero encerrar com vocês com uma música curtinha, mas que retrata isso, essa mensagem que Deus tem para você. Uma mensagem que fala desse amor que não se cansa e desse relacionamento de um Deus Santo conosco, sendo nós quem somos. Talvez você conheça. A música diz: quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi, quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. Se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se para armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo lhe dá força para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez.
Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Amém? Podemos orar ao nosso Pai Celestial, confiando na sua misericórdia, que Ele nos ouvirá, porque o seu coração se compadece de nós e com a sua misericórdia vê as nossas necessidades e nos dá as suas bênçãos, nos dá o seu perdão, porque nos ama muito, não porque merecemos, não, mas porque Ele nos ama muito. Oremos. Querido Pai Celestial, o Senhor que é Deus de amor, o Senhor derrama sobre nós a tua bondade, o Senhor derrama sobre nós a tua misericórdia, e assim diz a tua palavra, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Que momento especial que estamos aqui, em que amanhã está começando, está se renovando também a sua misericórdia sobre nós. Temos muitas faltas, muitos são os nossos pecados, Senhor, mas como diz a tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Foi para isso que o Senhor enviou o seu Filho, porque éramos já pecadores e teus inimigos, mas o Senhor não poupou o seu Filho e deu Jesus Cristo a nós, e é pelo sangue expiatório de Cristo, pelos seus méritos, é que nos achegamos diante de tua presença, Senhor. Confiados em Cristo Jesus, o nosso intercessor, que estende as mãos e as marcas que estão sobre ele, nos dá, Senhor Deus, o privilégio e o direito do Senhor sobre nós. Somos teus filhos, fomos adotados em Cristo Jesus, o nosso irmão. Por favor, Senhor Deus, olhe para a vida de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor sabe das nossas necessidades temporais, o que precisamos para viver neste mundo. Principalmente, o Senhor sabe do que necessitamos para que a nossa fé, o nosso amor cresça por Ti e para que o Seu nome seja honrado e glorificado diante de todo o universo, de todos os seres. Por favor, Pai, atenda às nossas necessidades por Sua misericórdia. O Senhor abre a Sua mão e alimenta todos os seres que estão na terra, todas as criaturas esperam por Ti e nós também esperamos por Ti, Senhor. Pela tua misericórdia, conceda-nos a salvação em Cristo Jesus, a quem o Senhor estendeu o braço e ponte sobre o abismo nos foi dado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar aqui no YouTube e esperamos você na próxima semana.